Bem, agora a gente vai falar, gente, da derrota de ontem, com a rejeição do do Jorge Messias no STF, né? Lá no Senado Federal houve a rejeição a ele do seu... esqueci a palavra aqui, da sabatina, a indicação de Lula. Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e teve aquela derrota incontestável e avassaladora do governo, apenas 34 votos para ele ser aceito. Nós aqui também na imprensa, imagine se a imprensa está fazendo todo o mapeamento, né? Assim, quais são as consequências desse episódio, no que ele implica, quem são os derrotados, quem são os vencedores, como é que o governo vai sair disso, o presidente Lula, como é que o presidente Lula vai sair disso. Então, para começar, a gente vai a Brasília com o nosso repórter Danilo Moliterno. Danilo, hoje o Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, deu entrevista dizendo que o governo não vai partir para represálias, não vai partir para o caça às bruxas. O que você tem de informação aí em Brasília? Boa noite, Thaís, e a todos que acompanham o Hora H. Não poderia ser diferente aqui no Palácio do Planalto. A grande pergunta hoje foi se o presidente Lula, se o governo Lula iria ou não retalhar Davi Alcolumbre. Para a gente dar um pouquinho mais de atualização sobre o clima por aqui, vale a gente trazer um fato que aconteceu há cerca de 45 minutos, uma hora. O presidente Lula falou pela primeira vez publicamente em um evento aqui no Palácio do Planalto desde a derrota no Senado Federal. Uma fala de 10, 15 minutos em que ele não mencionou a derrota ou Davi Alcolumbre. Então, Lula fala pela primeira vez ao lado de ministros e não faz menção a essa derrota. Ele participou aqui de um evento de lançamento de um programa voltado à renovação de frota de ônibus e também caminhões. E aí, Thaís, vale a gente mencionar que essa fala de Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso Nacional, ela encontra eco naquilo que a gente ouve de muitos parlamentares governistas, de articuladores do governo no Congresso Nacional ao longo de todo o dia de hoje. E aí vale a gente trazer aqui uma comparação. Estive ontem no Palácio do Alvorada, no momento que a gente teve aquela reunião de emergência entre Lula e os seus articuladores no Congresso Nacional. Naquele momento a gente trocava com parlamentares e via um ânimo bastante acirrado e muitos parlamentares falando sobre a possibilidade de, como você mencionou, retaliações, represálias por parte do governo. 24 horas, quase 24 horas passaram desde o momento dessa derrota. E o que a gente ouve agora dessas mesmas fontes é um tom um pouco mais suave, um tom um pouco mais ameno de parlamentares que indicam que, ao menos imediatamente, não deve haver uma represália de Lula diretamente a Davi Alcolumbre. Esse é o sentimento por parte desses parlamentares com quem a gente conversa. Contudo, há sim ali algum tipo de sentimento de que pode haver em algum momento algum tipo de represália. E aí duas são as opções que mais são ventiladas por aqui. A primeira e mais óbvia, exonerações, demissões. A gente sabe que Davi Alcolumbre tem indicados em toda a esplanada dos ministérios, no primeiro, segundo, terceiro escalão, sendo aqueles de primeiro escalão e mais mencionados, especialmente os ministros Frederico Siqueira Filho, das Comunicações, e Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, mas há, como mencionei, indicados em toda a esplanada, inclusive em outros órgãos. O presidente da Codevasf, que tem bastante robusto, que é Lucas de Oliveira, é indicado de Davi Alcolumbre, por exemplo. E o segundo ponto mencionado, a segunda possibilidade mencionada, seria uma mudança no que diz respeito à postura do PT e de Lula nas eleições regionais no Amapá. Para a gente finalizar e saber qual é o cenário no Amapá, hoje a gente tem o atual governador, que é pré-candidato à reeleição, Clécio Luiz, que é do grupo de Davi Alcolumbre, e tem o aval do PT e do presidente Lula, que vai disputar uma eleição contra o candidato, pré-candidato da direita, que é Dr. Furlan, inclusive, segundo pesquisas eleitorais, o favorito a levar a eleição no Amapá. Portanto, a retirada de Lula e do PT de parte do apoio para esse candidato que é apoiado por Davi Alcolumbre poderia representar um golpe no Estado ao presidente do Senado Federal. Essas são, portanto, as duas possibilidades que são mencionadas, mas, repito, nesse momento a gente ouve um clima e um tom mais ameno daqueles que são os aliados do presidente Lula.